Oi, meu nome é Bruno Milanês, eu sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, e coordeno o grupo Poemas, Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade. Eu estou aqui para comentar um pouco sobre o relatório Estratégico para Quem? Um retrato dos minerais para eletrificação, que é um relatório, foi resultado de um projeto do Poemas, em parceria com a Fundação Ford, chamado Transição Energética Justa. Então, nesse relatório, o que eu tento destacar, essencialmente, são 4 pontos principais, né? Em primeiro lugar, levantar um pouco a discussão sobre o papel da definição de críticos, né, da nomenclatura de minerais críticos, minerais estratégicos, né, associando a origem desses nomes, desses minérios, essa nomenclatura, a uma determinada forma de desenvolvimento, né? Um segundo ponto é que esse uso, de certa forma, acaba legitimando, né, e favorecendo a implantação de atividades extrativas. Além disso, o terceiro ponto que eu faço é exatamente de debater a política brasileira, chamada Pró-Minerais Estratégicos, tá? Que tem sido vista que ela não garante o direito de participação das comunidades atingidas e ainda cria um ambiente de excepcionalidade para esses projetos. E, por fim, eu faço análise de 5 minerais diferentes, cobre, lítio, nióbio, níquel e tarjas raras, tá? E tento ver o que eles têm em comum e de diferente, né? Então, para começar, acho que a gente tem que entender que de onde vem essa nomenclatura de minerais críticos. Se a gente pega a definição, né, a forma como aparece na legislação dos Estados Unidos, a gente vai ver que o mineral, eles vão chamar que o mineral crítico é essencial para a economia deles e tem a cadeia de suprimento vulnerável, ou seja, corre risco de ter desabastecimento. E se faltar, vai ter consequências negativas para a economia. Então, essencialmente, são 2 aspectos que os Estados Unidos usa para definir se o mineral é crítico ou não. Se precisa desse mineral para manter o atual modelo de desenvolvimento e o alto padrão de consumo deles, né, o padrão de consumo energético, né, e de outra forma, se tem algum risco de abastecimento, e se tiver, eles têm que criar alguma forma de ter acesso a isso. Então é interessante pensar, né, esse gráfico do meio vai mostrar isso. Eu posso ter minerais que são importantes para o consumo de energia deles, né, para a geração de energia deles, e eles têm dificuldade de acesso, vai ser crítico. Mas se for importante, mas tem abundância, não vai ser crítico, né? Ou, por outro lado, se tiver algum risco de acesso, mas ele não for relevante para a edificação, também não vai ser crítico. Então, é importante entender que é uma nomenclatura política, né? Não é uma coisa objetiva, depende do contexto em que o país vive, e essa definição está vinculada ao modelo de desenvolvimento desses projetos, à visão de desenvolvimento deles, né? E então é interessante pensar que esse debate sobre minerais críticos se tornou ainda mais relevante nos últimos anos, em particular devido à disputa econômica que existe entre Estados Unidos e, por consequência, a União Europeia contra a China, né? A China domina boa parte das reservas de minerais, de alguns desses minerais, certo? E, além disso, boa parte da capacidade de beneficiamento e transformação deles. Então, como tem tido uma disputa econômica entre esses 2 blocos, né, de um lado União Europeia e Estados Unidos, do outro a China, e a China tem dificultado o acesso a alguns desses minerais, o que esses países estão fazendo é tentando criar políticas de acesso, e um dos canais para isso é exatamente acesso às reservas na América Latina. Não por acaso, em 2014, foi criada a parceria União Europeia e América Latina para Minérias-Primas. Em 2020, o Grupo de Trabalho Brasil e Estados Unidos sobre minerais críticos, e mais recentemente, em 2022, Parceria para a Segurança Mineral, que é uma política dos Estados Unidos que incorporou o Brasil recentemente, onde os Estados Unidos vêm investir em projetos extrativos minerais para garantir o acesso a esse material, né? Então é interessante a gente pensar que essa classificação do que é crítico e o que não é, na verdade, ela é uma classificação política, né? Ela beneficia alguns grupos específicos, normalmente as mineradoras, e ao mesmo tempo ela silencia outros grupos. Porque se eu digo que determinada atividade, a mineração, é crítica, ou na nomenclatura brasileira é estratégica, e eu digo que outras não são, né, vai parecer que o que é crítico, a estratégia é mais importante do que os outros. Logo, outros usos do solo, por exemplo, unidade de conservação, produção de alimentos, a área onde vive uma comunidade social, se não é considerada crítica, ela poderia ser simplesmente sobreposta ou deixada de lado, né, ou desalojada para dar espaço a uma atividade crítica estratégica. Então, por isso que é importante repensar o uso desse conceito. Isso fica muito claro quando a gente vai à realidade brasileira, né, onde foi criado pelo governo Bolsonaro, né, em 2021, a política para minerais estratégicos, né, foi criada a partir de um decreto que tinha por base uma lei da época do Temer, a lei de parceria público-privada,
né, onde ele dizia que os órgãos estatais, né, os órgãos de governo, tinham que garantir um prazo, né, que fosse compatível com a prioridade dos projetos para liberar esses projetos. Né? E aí, isso é geral, são projetos em geral, e no caso, políticas para melhores estratégicos, para projetos extrativos. E que critérios são esses? Os critérios não se aplicam aos projetos, mas aos minerais. Então, foi definido, né, que se você tem algum minério que é importante para, né, nos termos do decreto, né, é importante para atividades essenciais à economia, que essenciais à economia é entendido especialmente para o agronegócio, pensando na presença de fertilizantes como fosfato e potássio. Se são relevantes para produtos de alta tecnologia, que são exatamente aqueles componentes ou aqueles minerais que os países ricos, como a Europa e Estados Unidos, estão buscando. Né? A gente está falando no lítio, níquel, terras raras, titânio. Então, são produtos que o Brasil poderia exportar para esses países. E um terceiro grupo são aqueles minerais que o Brasil já exporta, por exemplo, ferro, ouro, bauxita. Né? Então, essencialmente, a visão de estratégia que está por trás, a visão de desenvolvimento que está por trás da proposta desse decreto para minerais estratégicos é garantir ou manter o Brasil como exportador de commodities agrícolas ou de commodities minerais. Como é que isso funciona na prática? Bem, se existe um projeto de extração e por algum motivo ele não está conseguindo ser licenciado ambientalmente, ou porque ele é inviável ambientalmente, ou porque foi um projeto mal concebido, ele pode tentar se enquadrar na política para minerais estratégicos. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, com o IFAM, com o FUNAI, com o INCRA, ICMBio, não consigo licenciamento, eu me candidato, me enquadro nesse projeto e vai ter uma figura do governo federal que vai exatamente articular, né, vai fazer esse meio de campo entre a mineradora e o órgão licenciador para garantir o licenciamento. Ou seja, ele é baseado na inevitabilidade dos projetos minerais. Ele vai sempre tentar garantir que o projeto mineral, no final das contas, seja implantado, independente de problemas ambientais e sociais que ele possa vir a ter. Né? E, bom, dado esse cenário mais geral, eu também queria destacar que eu destaco no relatório, né, algumas semelhantes diferenças entre alguns minerais específicos. Porque muitas vezes o pessoal fala minerais críticos, parece que é tudo igual, mas na verdade não é. E aqui eu vou falar rapidamente de 5 deles. Né? O primeiro, então, é o cobre. Tá? O cobre, ele é um mineral que a gente já está muito acostumado a ver, a demanda por ele, no gráfico de cima eu mostro a demanda, nessa linha mais escura, e a variação de preço, isso em escala global. Tá? E embaixo a gente vai ver o beneficiamento no Brasil. Então, a demanda está crescendo um pouquinho, o preço subiu bastante, deu um pico ali em 2020, 2021, depois começou a cair um pouco, mas o Brasil, apesar desse aumento de demanda, o Brasil não tem expandido recentemente a sua extração. A gente vê que o gráfico no Brasil ele vai ter, inclusive, uma queda aqui nos últimos anos. Né? O papel do Brasil no mercado de cobre ele é muito baixo, a gente tem menos de 1,6%. A maior parte do cobre, mais de 90%, ele é exportado sem ser devidamente beneficiado, na forma normalmente de concentrado, então é um produto de baixo valor agregado. A extração é concentrada em 3 empresas principais, Vale, Maracá e Caraíba, embora quando a gente vai pensar na pesquisa mineral é bem mais pulverizado. Aqui eu só botei as 3 principais, a gente vai ver 17% para a Nexa, 9% para a Anglo-American, então na verdade tem mais de uma centena de empresas que têm direito a pesquisar cobre. Né? Tem muito dinheiro sendo investido no cobre nos últimos anos, né? Em 2023 foram mais de 3 bilhões de reais, e boa parte deles na fase de lavra, o que sugere que a gente vai ter um aumento na capacidade instalada do Brasil. Tá? Existem muitas barragens espalhadas pelo país, DPA que eu estou usando aqui, eu só estou destacando, tá? É dano potencial associado. Então, o dano potencial, a possibilidade, isso não tem a ver com o risco de rompimento, tá? Mas sim, caso haja um rompimento, o tamanho do estrago que vai causar. Então, apesar da maior parte tá na Bahia, as maiores barragens que podem causar mais dano estão localizadas no Pará, né? 7 entre 9. E a gente já tem vários conflitos mapeados no Brasil, envolvendo a Vale, a Caraíba e a Vale Verde em Alagoas. O segundo mineral que eu queria comentar com vocês é o lítio. A gente vê que o comportamento do lítio no mercado internacional é bem diferente. Né? Ele deu um pico de demanda, né? A gente vê aqui em 2020, 2021, o preço acompanhou esse pico, mas despencou depois. Né? O que isso sugere? Que existe um descompasso entre oferta e demanda, essa redução do preço. Na verdade, houve um choque de oferta, né? O que a gente vê é que se extraiu mais lixo do que era necessário, por isso o preço diminuiu, e no Brasil a gente vem aumentando significativamente a extração de lítio nos últimos anos.
né? De novo, a perspectiva para as próximas décadas aumente muito a demanda do lítio, né? O Brasil tem uma quantidade muito baixa de lítio, né? Menos de 1%. Então, quando o pessoal, muitas vezes a gente ouve as empresas falarem, não, o Brasil vai revolucionar a indústria do lítio, ele tem um papel central. Não, o papel do Brasil no lítio é totalmente marginal, e boa parte do que a gente exporta também é na forma de concentrado, ou seja, a gente não industrializa o lítio, a gente não consegue fazer bateria de lítio, a gente não agrega valor ao lítio no Brasil, né? De novo, a produção muito concentrada, 3 empresas têm quase a totalidade da extração, e muitas empresas, na verdade, né, que de novo coloquei as 3 principais, com direito de pesquisa. A quantidade de dinheiro que está sendo investido no lítio nos últimos anos tem sido menor do que no cobre, na ordem de 200 milhões de reais, e a presença na Lavra é um pouco menor, porque o lítio está na fase de expansão de fronteira. Então tem muito dinheiro sendo investido em pesquisa de lítio. Tá? E o lítio, diferente do cobre, as mineradoras têm evitado usar barragens, e elas têm usado mais, a princípio, sistemas de empilhamento a seco. Mas isso não impede que a gente tenha conflitos envolvendo, por exemplo, a Sigma e a CBL. O terceiro mineral que eu queria comentar com vocês é o nióbio, né? Então, no relatório a gente trata um pouco disso. O nióbio tem um comportamento um pouco distinto. A gente vê que no mercado global a produção vem oscilando, mas o preço se mantém mais ou menos estável. Por quê? Porque o Brasil detém quase toda a extração de nióbio no mundo, certo? E é concentrado em 2 empresas só, a CIMOC e a CBMM. E eles conseguem mais ou menos controlar a oferta. Então, dependendo das compras, eles diminuem ou não a produção. A gente vê o gráfico no Brasil oscilando, né, o que sugere esse maior controle que mantém um preço mais estável. De novo, aqui no Brasil, a gente transforma o nióbio em liga de ferro nióbio, que é um produto um pouco melhor do que o concentrado, certo? Mas mesmo assim não tem muito valor agregado, existem usos mais nobres para o nióbio, certo? E quase 96% dessa liga é exportada. A pesquisa, ela também é bastante diluída, que 3 empresas, as 3 principais, têm mais ou menos 1/3 dos direitos minerais em área, né? E quase todo o dinheiro que está sendo investido no último ano foi para Lavra, também sugerindo a expansão das reservas instaladas, né? Existe um uso mais ou menos amplo de barragens de nióbio, né, de região de nióbio no Brasil, né, sendo que 2 em Goiás já foram descaracterizadas recentemente, certo? E a gente tem algumas também que têm grande potencial de danos. A quantidade de conflitos envolvendo nióbio são menores. No Brasil, a gente só tem 2 conflitos mapeados, tanto com a CEMOC quanto com a CBMM. Bom, o quarto mineral que eu achava interessante de conversar aqui é o níquel, né? Muitas vezes as pessoas deixam o níquel de lado, mas ele vem tendo uma demanda crescente no mundo, né? E o preço também veio subindo recentemente, só que assim como nos outros casos, né, ele caiu em 2023. Ele vem um comportamento mais ou menos parecido, tirando no caso do nióbio. E a demanda e a produção de níquel no Brasil vem crescendo, assim, paulatinamente nos últimos anos também, né? O níquel é interessante a gente pensar que o Brasil tem reservas importantes, então é de se esperar que aumente a extração de níquel no Brasil. Eu não consegui ver a quantidade de níquel exportado, porque tem uma série de problemas de métrica aí. As unidades que são usadas na exportação e na produção, na extração são um pouco diferentes, não deu para balizar isso. Tá? Mas, de forma geral, boa parte do níquel ele é exportado ou na forma de concentrado, ou de mate, ou de produtos intermediários, na forma de liga. Então, também a gente não beneficia o níquel até em produtos de grande valor agregado, né? Como os outros, a pesquisa é dispersa em vários países, entre várias empresas, né? Investimentos na ordem de 600 milhões, então tem uma expansão de níquel também muito concentrado na fase de lavra, né? O níquel é interessante pensar, tá, que a gente tem um processo como se extrai níquel no tempo, a gente tem um processo de fechamento de algumas minas por exaustão em Minas Gerais e em Goiás, e a expansão na Bahia. Então o níquel, na verdade, a produção dele está se deslocando no Brasil, né? Algumas barragens instaladas, com o principal problema, os principais problemas em Minas Gerais, com a barragem de emergência 1 e uma barragem de DPA alto. E, de novo, também conflitos envolvendo a Vale e a Horizontal Metals na extração de níquel, né? E, por fim, o último que eu queria comentar com vocês são as terras raras. Terras raras é um caso particular no Brasil, porque a gente não tem extração atualmente,
certo? De terras raras. O que existe é a ANB, ela tinha alguns estoques de monazita, então ele conseguia tirar alguma coisa de terras raras ali. E a CBMM, aquela mesma do nióbio, ela conseguiu uma tecnologia para extrair terras raras nas suas lavras de nióbio. Está começando a fazer isso. Mas tem a perspectiva de um grande projeto de terras raras em Goiás. Então a gente vai ver, né, então, no mercado internacional, terras raras, a demanda vem crescendo, o preço deu um pico, voltou a cair, né? A produção no Brasil, é interessante pensar que aqui a gente não chega nem 1.000 toneladas, então a extração no Brasil é muito pequena, é irrelevante o papel por enquanto, mas a gente tem quase 20% das reservas localizadas no Brasil. Então, terras raras, provavelmente, assim como o lítio, a gente vai ver o surgimento de novas fronteiras extrativas, né? Então, como eu falei, os dados de terras raras são muito confusos no Brasil. Então, apesar dos relatórios falarem que a CBMM extrai terras raras, não aparece nos dados da ANM, tá? Mas tem muitas empresas pesquisando por terras raras no Brasil, e os principais projetos, o principal projeto que está acontecendo, como eu comentei, está em andamento, em Goiás, e é para onde está indo boa parte do dinheiro previsto. Tá? Como a gente não tem extração de terras raras especificamente, a gente não vê barragens em operação, mas já existem conflitos envolvendo trabalhadores da ANB na extração de terras raras. Então, para concluir, tentando fechar aqui esse relatório, acho que tem 3 pontos importantes para a gente pensar. Tá? Em primeiro lugar, né, voltando lá atrás, acho que pensar na ideia de minerais críticos ou minerais estratégicos como sendo um conceito político, e não é uma coisa não é objetivo dizer o que é mineral crítico ou não. Existe uma discricionalidade e interesses políticos e econômicos por trás da definição, o que é estratégico, o que não é. E a política para mineral estratégico em andamento no Brasil, né, ele tende a favorecer exatamente esses projetos extrativos, né? Eles olham os projetos a partir de uma perspectiva de inevitabilidade. Como eu tentei mostrar com esses 5 estudos, né, o que tem de importante aqui? Eu acho que a gente pode ver que no mundo a demanda por esse mineral está crescendo, mas é uma demanda que cresce de forma instável. Então a gente vê exatamente isso, como eu mostrei para vocês, vários preços caindo, porque as empresas investem muito, acabam extraindo mais do que era necessário. Então isso repercute o quê? Na receita dessas empresas. Né? Então, muitas vezes falam, não, porque a demanda vai crescer sem parar, vai trazer receita para a cidade. Não, essa volatilidade vai impactar, inclusive, no orçamento dos municípios que recebem royalties dessa extração. Né? O Brasil se caracteriza em quase todos eles, né, como exportador de matéria-prima. A gente não tem capacidade de aprofundar e exportar produtos com grande valor agregado, isso aparece em todos os minerais. Né? Uma grande concentração das empresas, quando a gente fala em extração, normalmente 3 empresas, 2 empresas têm quase a totalidade da extração, né, então são normalmente grandes empresas, e na pesquisa, muito pulverizado, e o que a literatura mostra é que a pesquisa mineral tem realmente um caráter muito de especulação. Né? Empresas conseguem direitos de extrair, mas na verdade não extraem, tentam exatamente criar uma imagem, um sentimento de que a demanda vai crescer para poderem vender aquele direito por um valor melhor. E a gente consegue ver que todos os minerais têm conflitos, mas normalmente os conflitos são mais fáceis identificados na lavra do que na pesquisa. O que não quer dizer que a pesquisa não causa impactos, mas às vezes são mais difíceis de ganharem visibilidade. Em termos da diferença, né, os projetos, é interessante pensar que eles têm natureza ou tamanho diferentes. Né, a gente tem projetos que movimentam milhões de toneladas, outros algumas milhares de toneladas, então dependendo do tamanho do projeto, os impactos vão ser distintos. A gente vê que alguns minerais, como por exemplo cobre e nióbio, o crescimento está sendo bem devagar, bem tranquilo, enquanto outros estão tendo pico, né? Particularmente o lítio, e dá para imaginar que terras raras vai começar a ter um pico em breve também. Né? E a forma como eles estão se expandindo são diferentes. Né? Alguns, a perspectiva é que se expandam em locais que já estão consolidados, como cobre e nióbio, em outros, a perspectiva de abertura de novas fronteiras, como lítio e terras raras, e o níquel a gente vê uma combinação dos dois. Né? Alguns lugares vão tentar expandir um pouco, talvez no Pará, e abertura principalmente de fronteiras na Bahia. Né? E a gente vê que nem todos usam barragens, mas alguns vão usar empilhamento de rejeito, mas é uma questão para sempre ficar atento, porque mesmo as barragens de rejeito podem causar danos. Bom, esse é mais ou menos o resumo do relatório, né? Ele está disponível para as pessoas interessadas, e esse vídeo foi só uma forma de tentar
facilitar e despertar nas pessoas o interesse nesse estudo. Tá? Então, eu encerro por aqui e espero que vocês aproveitem o relatório e qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço.